Então, essa daqui foi falha humana, porque na programação tem no conteúdo, né, que vai cair no simulado, tem dinâmica do movimento circular uniforme, que eu não vou lembrar agora que capítulo que é exatamente, mas a dinâmica do movimento circular uniforme fala sobre força, tá? Então a questão do simulado referente a movimento circular uniforme, eu vou ler a questão com calma aqui, ela deveria contemplar só a parte de força centrípeta, né? Que foi a parte que eu expliquei, né? Que seria como toda força, massa vezes aceleração, só que aqui é a aceleração específica. É uma força, uma força que sobra, depende da situação. Se eu amarrei alguma coisa, uma pedrinha num cordão e estou girando essa pedrinha, então é a tensão no cordão que vai fazer o papel da força centrípeta. Se eu estou falando de um satélite artificial em torno da Terra, então quem vai exercer o papel da força centrípeta é a força na sua força gravitacional. A sua forma mais simples é a força peso, né? Sua forma mais completa, né, é a gravitação universal, beleza? Que é a massa do planeta, do satélite e dependendo da distância, obviamente, que você estiver do centro da Terra. Bacana. Então, na verdade, essa força centrípeta aqui, ela é sempre uma força, ela não é uma terceira força. Ela é a força, vou colocar aqui, força resultante. Né? A força que estiver atuando no sistema. Às vezes é uma tensão numa corda, às vezes é uma força peso, né? Às vezes, se é um globo da morte, é uma normal. Então, cada situação você tem que analisar para ver qual é a força que está exercendo o papel de força centrípeta. Porque força centrípeta a gente tem uma tendência a achar que é uma terça. É uma força. É alguém que está exercendo a função de apontar para o centro, né? De gerar uma aceleração centrípeta, né? Que é uma aceleração diferente daquelas outras que a gente está acostumado lá no início da cinemática, né? Ela não é uma variação de velocidade, né? Ela é uma aceleração que representa uma mudança na velocidade, sim, como toda aceleração, né? Lógico. Só que é uma mudança no vetor, tá? Na velocidade, mas no vetor, beleza? No vetor. O que vai mudar aqui, na verdade, é direção, direção e sentido. Módulo nunca, tá? Módulo nunca. Então eu não ia colocar módulo aqui não. É direção e sentido. E a principal característica, sentido. Principal característica é manter o módulo do vetorzinho de velocidade constante. Então é possível fazer, é a explicação de fazer uma curva, né? Fazer uma curva com velocidade constante. E o seu carro ter a direção e o sentido alterado, lógico, senão você não faz a curva, né? E, então, ou seja, você tem o vetor, você tem a velocidade sendo alterada, só que não é o módulo que está sendo alterado. E falando-se de curva, de atrito, mais um exemplo aí. Numa curva, por exemplo, quem faz o papel da força centrípeta é a força de atrito. Tá? Então, esse é o conteúdo que deveria ter caído. Então, quando eu falei da falha humana, é, quem elaborou lá confundiu e colocou uma questão de movimento circular uniforme puro mesmo, a parte de cinemática do movimento circular uniforme. Tá? Aqui já estava cobrando, não era a força responsável pelo movimento circular uniforme. Então deu uma falhazinha humana e cobraram um conteúdo que não falaram que ia cair no simulado. Tá? Aí é a única questão que eu concordo que ficou fora de contexto aí seria essa daqui. Tá? Esse conteúdo não foi explicado porque ele não ia cair. Né? Senão a gente teria dado um jeito de dar uma corridinha e falar um pouquinho sobre ele, que ele é um conteúdo muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. Então vamos lá. Orbitar, mas vamos resolver esse mesmo. Né? Orbitar é um procedimento padrão na aviação, realizado geralmente quando a aeronave se aproxima dos
terminais, que é zonas de aproximação dos aeroportos. E, e precisam aguardar a liberação da pista para o pouso. Beleza, fica orbitando ali, ótimo. Essas áreas são demarcadas com rotas e círculos, circuitos, perdão, circulares, comumente com extensão de 45, que estabelece em, em que ponto a aeronave deve voar enquanto aguarda a liberação do órgão de controlador lá do tráfego aéreo para pousar, né? Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Chegou até a falar de trajetória circular. Chegou até a falar de trajetória circular, tá? Considerando a velocidade média de pouso de um avião como, vamos lá então, a velocidade que ele colocou aqui, velocidade média de 250 quilômetros por hora, tá? Movimento circular uniforme, se a gente estivesse falando de cinemática mesmo, eu já tentaria transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Eu não é sempre que eu faço isso em movimento circular uniforme, não, tá? Depende muito do que está pedindo aqui. O período do movimento de órbita sobre o circuito descrito é mais próximo de que valor aqui? Então quer dizer que essas áreas são demarcadas por rodas e circuitos circulares comumente com extensão de 45 quilômetros, tá certo? 45 quilômetros, beleza? Bem, vocês entenderam o que é esses 45 quilômetros aqui? É que a primeira coisa que a gente fica pensando é, isso aqui é o quê? Isso aqui é é um raio, um diâmetro, né? Então ele fala de uma rota circular, né? Não ficou bem circular, né? De uma rota circular que eles ficam ali, né, orbitando até ter permissão para pousar. E ele falou que a extensão dessa órbita, né, é 45. Então não é nem raio, né, e nem diâmetro, né? É o comprimento da órbita mesmo, né? É meio que a distância, né, que ele vai ficar percorrendo ali enquanto tem a permissão para pousar. Quando eu estou falando de movimento circular, ficou bem elíptico aqui, né, perdão. Quando eu falo de movimento circular, eu estou falando do comprimento do círculo. Nossa, e eu estou deixando a pessoa aqui quarando. Aí, comprimento do círculo, para dar uma volta completa aqui, ó, né, uma volta completa, tá? Uma volta completa aqui, ô Sofia, desculpa, eu distraí, tá? Para dar uma volta completa aqui, aproveitar e fazer chamada aqui. Para dar uma volta completa aqui, né? Eu tenho que percorrer uma distância de 45 metros, tá? Então, embora tenha saído tenham quebrado a regra aí, né? E fugiu do tema, né? Dava para resolver pensando na formulazinha de velocidade normal mesmo. O que é velocidade? É distância por tempo. Só que o tempo que ele está querendo saber aqui é um tempo específico, né? A distância também, mas o bom é que eu não preciso calcular. Ele já me falou que é 45. Ele já me falou o valor desse termo todo aqui, ó, 2πr. E o tempo é o que ele está querendo saber. E como ele está querendo saber em minutos, eu não preciso nem transformar em nada não. Posso deixar em hora mesmo. Acho que depois fica mais fácil eu transformar para minuto, tá? Aqui no canto aqui para quem chegou quase agora, opa. Ah, meu Deus do céu. Foi só uma revisãozinha, tá? Do que realmente seria o movimento circular. O que seria a dinâmica, né, do movimento circular e o que deveria ter caído, né? Alguma coisa falando sobre globo da morte, alguma coisa falando sobre passar uma lombada, né? Alguma situação que falasse de força. Aqui não, falou de velocidade, tá? Então teve uma falhazinha humana aí que eles colocaram que ia cobrar dinâmica, não um movimento circular uniforme, beleza? A dinâmica estava até mais à frente, eu fui lá, busquei a dinâmica lá na frente e expliquei. Por quê? Eu já estava pensando no simulado, beleza? Então,
Aí, se eu soubesse, eu tinha dado sequência normal. A matéria não teria puxado a dinâmica. A dinâmica tem tudo a ver com movimento, com leis de Newton, então eu permitia fazer isso, né? Beleza, então vou fazer a continha aí, né? Eu quero período, né? A velocidade é 250, vou deixar quilômetros por hora mesmo. O 2πr todo é o 45 que ele falou, sobre o período, que é o que ele está querendo descobrir. Então o período aí vai dar os 45 quilômetros dividido por 250. Vai dar uma quebradeirazinha aí, né? Dos 45 aí dividido por 250, que vai dar 0,18 horas, né? Em minuto aí. Vai dar quanto? Em minutozinho aí vai dar, que é o que ele, né? Então tá aí. Que passando esse negócio aí para minuto vai dar 10,8, né? 10,8 minutos. E aí arredondando aí que não tem essa resposta, né? Comecei até a achar que fosse alguma coisa errada aqui, né? Não. Só arredondar isso aí, 11 minutinhos. Beleza? Esse aqui eu nem vou. Esse aqui saiu do assunto, tá? Mas se alguém foi bem, né? Acertou e parabéns. Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Então essa daí foi, eu fiquei decepcionado porque acabou cobrando uma coisa que vocês não tinham visto, né? Porque não era conteúdo do simulado, não estava na programação. Beleza? Eu acho que foi o equívoco que eu estou justificando aqui, né? O equívoco aí foi confusão e falha humana mesmo. Era para cobrar força no movimento circular uniforme, dinâmica. Tem um capítulo seu só sobre, que tem o nome de dinâmica do movimento circular uniforme, que é o capítulo que deveria ter caído na prova aí. Beleza? E o outro exercício é um exercício de óptica. Quando eu bati o olho nele, eu falei assim: nossa, resolvemos esse exercício. É... Mas não, só parece só como que nós resolvemos. Opa. Que é esse aí, ó. O 100. Beleza? Bem, vamos lá então, né? O método mais comum para se medir distâncias grandes, né? Distâncias grandes, grandes distâncias, a pontos inacessíveis é a triangulação. Bem estilo Enem, né? Você não dá uma aulinha pra gente antes, né? Sabendo-se um dos lados de um sistema de triângulos e seus ângulos, podemos calcular todos os lados. Beleza. Óptica geométrica, né? A gente baseia tudo, quase tudo baseado em geometria. Contudo, a direção de um objeto é diferente. Perdão que eu me perdi aqui. Contudo, a direção de um objeto é diferente de depender do observador. Esse deslocamento aparente na direção do objeto observado, devido à mudança de posição do observador, chama-se paralaxe. Representar pela letrinha P que ele colocou aqui. Esse é o princípio de visão estereoscópica do olho humano, que calcula a distância aos objetos pela diferença de ângulo vista pelos dois olhos, né? Então, na hora que você vai casar lá a imagem, é impressionante a capacidade do cérebro, né? Ele compara as duas imagens
né, e consegue perceber, dá essa noção de distância, de profundidade, quem está perto, quem não está, né, dependendo do ângulo que você está olhando, um olho está mais tá numa posição, o outro olho está um pouquinho mais distante, levemente mais distante, já pega uma imagem diferente e ele faz essa comparação com essas duas imagens para ter essa noção de distância. A visão ela é cerebral, né? Tá no olho sadio, ela é cerebral. Né? A imagem chega lá, o resto é tudo cerebral, né? Atualmente, a determinação de distância de planetas próximos é feita por radar e não mais por triangulação. Mas antes da invenção do radar, os astrônomos mediam a distância da Terra e de alguns planetas usando o diâmetro da Terra como linha de base. A figura ilustra a situação envolvendo o paralaxe geocêntrica, usando aqui o diâmetro da Terra, né, para servir para medir o pezinho aqui que é o paralaxe, tá? E aí para ter uma noção da distância, vai comparar esse triângulo formado aqui, como a gente faz lá na caixa escura, com o outro triângulo que vai formar aqui para saber a distância, né, dessa estrela à Terra, mais ou menos. Faz um comparativo entre as distâncias aqui, né? O paralaxe geocêntrico apresentado aí é inversamente proporcional aqui. Bem, o que é fixo aqui, né? É o diâmetro da Terra, que é fixo, né? A altura da Terra ficou muito estranho, assim, a altura da Terra, né? Eu imaginava talvez falar alguma coisa sobre diâmetro da Terra, raio da Terra, alguma coisa assim. Velocidade da Terra, ninguém mencionou nada sobre velocidade da Terra, foi pura geometria aqui, nessa triangulação que ele falou aqui, né, que depende do ângulo, falou dos lados, né, então, falou do paralaxe aqui que depende da distância, falou aqui, ó, e não mais, né, e usando o diâmetro da Terra como linha de base. Então, o que usa de fato aqui é esse ângulozinho aqui, ele fala de ângulo e lado, então ele está usando essas dimensões aqui, ó, tá? Velocidade da luz, ninguém fala nada sobre a velocidade da luz, essa altura ficou muito estranha aqui, o que seria a altura da Terra, né? Orientação, orientação da Lua também ficou muito estranha, né? Não, poderia ser a Lua em outra posição, aqui em outro lugar, aqui. Bem, não mudaria nada para achar a distância entre uma estrela e a Terra, porque eu ia usar o mesmo princípio que foi narrado aqui, ó. Se essa Lua tivesse aqui, eu ia enxergar outros objetos, ela me possibilitaria enxergar outros objetos, mas não mudaria a forma de medir a distância, né? Distância às estrelas fixas, né? Não fala da distância, a gente vai descobrir essa distância baseado nesse esqueminha aqui, ó, né? Então a única coisa que eu acho que pode influenciar aqui, né, e mudar que é inversamente proporcional aqui, ele fala sobre o ângulo, dependendo do ângulo, né, vai mudar os lados. A única que está condizente com o que ele falou aqui, tá, foi a separação, essa distânciazinha, a separação da Terra até a Lua. Aqui o raio está cortando até no meio certinho aqui, ó. Essa distância aqui que está relacionado com o P, que é o paralaxe, né? Aí é o inversamente proporcional. Foi bem interpretação a questão. Eu achei que assim, de óptica pegou só o tema, né? De óptica, forçando a barra aí, dava geométrica, né? E olhando o texto aí, né? Lembrando da caixa escura, né? Que a caixa escura depende muito das distâncias, né? Quando eu quero formar alguma coisa na caixa escura, o que a gente usa para descobrir a distância, né, de uma imagem, lembra que a gente fazia isso? De uma imagem, né, até a caixa escura, né, tem a ver com a distância, né, a distância do objeto aqui, ó, tem a ver com esse ângulo, que ele está chamando, como forçando a barra aqui de paralaxe, né? Aqui também o ângulo oposto, aí teria a imagenzinha aqui de cabeça para baixo, ó. Né? Então, para ter uma visão melhor sobre isso aqui,
essa distância aqui conta bastante. Né? Então a única coisa que está mais próximo da resposta aí que tá correto, né? Mas que dava para fazer meio que por aproximação era essa última aí. Tá certo? Tranquilos? Eu não achei não. Essa daqui eu achei um pouquinho fora, assim, mais forçada, sabe? Meio forçada. Tem muita coisa bacana para cobrar de óptica. E o Enem dá umas viajadas, tentou dar uma viajada igual o Enem, mas eu nunca vi essa viagem lá no Enem não, tá? Mas, lembro, fazendo uma analogia com conteúdo aí, tem a ver com caixa escura. E a caixa escura depende muito dessas distâncias aqui, que é pura geometria. Ó. Então, se você quer descobrir qual que é a distância, né, da imagem, que é mais ou menos o que eles estão querendo descobrir aí, está relacionado com esses ângulos e essas distâncias do objeto aqui. Ó. O objeto é a única coisa que você teria aqui como objeto, fazendo a minha comparaçãozinha aqui, é a Terra. Então, a distância da Terra à Lua você conhece, você está tentando comparar com a outra distância das estrelas, para tentar determinar. Está tentando aplicar mais ou menos aí a teoria da caixa escura. Beleza? Então a distância das estrelas fixas não mencionou. Orientação da Lua ficou muito vago isso aí, né? É, poderia ser a Lua em uma outra posição, aí possibilitaria enxergar em outros corpos celestes. A altura da Terra ficou muito estranho esse termo aqui. Você fala do diâmetro, você fala do raio, né? Velocidade da luz em nenhum momento faz nenhuma menção à velocidade. Então dá para fazer meio que por eliminação. Tá certo? Tranquilos? Dúvidas? É só falar. Tranquilo. É, deixa eu achar a próxima aqui de física. Porque tem muita de química no meio, né? Então eu cometi uma falhazinha aí de ter pulado uma questão sem querer. Essa daqui foi uma questãozinha que eu acabei de corrigir, só passar por ela rapidinho para registrar. Então, o conceito de simetria de figuras planas, encontradas em numerosos exemplos naturais, está associado à ordem, à harmonia e à relação equilibrada entre o total e suas partes. Bem poético, como eu disse aí, né? A simetria axial ou de reflexão está relacionada à existência de uma reta tal que cada ponto da figura corresponde a outro ponto distinto dela, distinto de distância mesmo, né? Não diferente, situado em posição idêntica com respeito à reta. A figura mostra, então, esse negócio de distância idêntica já te deu a dica aqui do espelho plano, e como já vi o lago aqui, já vi a imagem, eu já estou fazendo a minha analogia aqui. A figura mostra um exemplo de simetria formado pela superfície de um lago e o céu. Né? A simetria apresentada se deve ao lago se comportar como o quê? Dióptro? Não, dioptria, de dioptria. Dióptro deve ser algo que meça, ele mede, é um aparelho, tipo um aparelhozinho que mede grau, né? Dioptrias, dióptro. Fonte extensa, ficou meio estranho isso aqui, vago, né? Espelho plano, sim, a superfície plana, com a imagem formada aqui, ó, os pontos foram reproduzidos, tudo simétrico, a parte de cima e a parte de baixo aqui, né? Perfeito. E o que mais? Superfície difusa, não tem nada distorcido, né? Aqui, em nenhum momento teve nada distorcido, né? Tá fora de foco, alguma coisa, não, a imagem está perfeita, né? Então não está difusa. Meio transparente, tentou te pegar aqui, porque a água é transparente, mas não está relacionado com o que foi discutido aqui. Aqui está falando de uma imagem formada por um espelho plano, toda bem bordada, contextualizada, mas na verdade está falando unicamente de uma imagem virtual, como nós vimos até em outra situação aqui, em outros espelhos, virtual. E as distâncias são iguais, idênticas, tá vendo? Ou seja, a imagem aí tem o mesmo tamanho. Por isso que é num lago, né? Deu até a ideia de um lago, né? Pegando a superfície bem grandinha aí, né? Então só um lago conseguiria reproduzir e dar essa ideia de que a imagem tem o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho do objeto, né? Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Até a próxima aula, galerinha.